Zoom. Boa tarde, agebianas cariocas. Boa tarde, agebianas convidadas de outras coordenadorias e convidados participantes. Hoje, é dia 15 de abril de 2021, estamos ao vivo via Zoom. Quem vos fala é de Andréa Valverde, Portugal, presidente e coordenadora da AGEB Rio de Janeiro. E estamos começando oficialmente a reunião ordinária do mês de abril, com a palestrante Zara Paim, que nos falará sobre Madre Joana Angélica de Jesus, personagem de seu capítulo na coletânea da AGEB Rio de Janeiro, Mulheres Extraordinárias, o legado histórico do legado pela palavra escrita. Eu vou apresentar a nossa entidade, a AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, com 51 anos de existência, tem por finalidade estimular a união de jornalistas e escritores de todo o país sob o lema A Perenidade do Pensamento pela Palavra. Por meio de suas coordenadorias, como esta do Rio de Janeiro, fomenta a harmonia nacional e internacional, promovendo intercâmbios de conhecimentos, ideias, experiências, amizades e respeito entre suas associadas e com associações congêneres, incentivando o aperfeiçoamento profissional das agebianas por meio da participação em cursos, seminários e encontros culturais. A AGEB é um processo de fomentação para a força feminina, proporcionando à mulher a oportunidade de deixar suas marcas por meio da palavra escrita. Nossas reuniões ordinárias na Coordenadoria do Rio de Janeiro são mensais, esse ano de forma virtual, e todos vocês estão convidados a se juntar a nós. Durante todo esse ano, seguiremos apresentando os vultos femininos do passado, que foram apresentados pelas escritoras associadas em nossa coletânea literária Mulheres Extraordinárias, o resgate histórico do legado pela palavra escrita. Temos ainda reuniões bimestrais do grupo de estudos literários, onde estudamos e debatemos o livro do bimestre, escrito por uma mulher escritora e lido por nossas associadas. E o grupo de estudos teatrais, que, da mesma forma, desenvolve suas atividades em torno do universo da mulher. Temos uma página no Facebook e uma página no Instagram, onde convidamos a todos a nos seguirem para acompanhar as nossas agendas de atividades e as nossas ações. Por fim, informamos que as nossas reuniões virtuais ficam gravadas no YouTube, portanto, aqueles que não puderem assistir ao vivo podem conferir com calma a gravação. Antes de darmos prosseguimento, eu vou explicar o novo formato aqui que as nossas reuniões mensais ordinárias estão tendo esse ano. Foi um debate existido entre as diretoras, aprovado por toda a diretoria. Então, por favor, fiquem atentos. Temos o total previsto de 2 horas, com pequena prorrogação quando houver posse, o que não é o caso de hoje. Abertura da sala, 10 minutos antes do horário, com tolerância de mais 15 minutos com o microfone aberto para todos, para troca de informações, convites, respeitando-se cumprimentos e aguardando a entrada do grupo. Cumprimento se fala da presidente, 10 minutos, com possibilidade de prorrogação, quando tiver algum assunto específico a ser comunicado. Palestra, 40 minutos exatos, quando faltarem 5 minutos, ou seja, quando tivermos 35 minutos de palestra, eu sinalizo a palestrante que faltam 5 minutos para ela encerrar o raciocínio, e depois temos respostas às perguntas durante 45 minutos. Essas perguntas e resposta por parte da nossa palestrante do mês precisam ser feitas pelo chat. Não é dada a palavra para que a gente possa conseguir controlar o tempo. Então, vocês precisam usar o chat, que fica aqui embaixo. Quem não souber, dá uma olhadinha aqui embaixo, tem um quadradinho escrito chat, aperta, vai abrir ali um espaço para que a gente possa digitar. Então, a tela e o microfone ficarão abertos apenas para a palestrante e a mediadora presidente. O chat terá nessas reuniões um papel relevante, é preciso que as agebianas e os convidados tenham total consciência e aceitação disso. Então, a gente pede para não abrir o microfone, para não avisar, não estou ouvindo, está isso, está aquilo, quer dizer, qualquer problema no decorrer
da reunião, a gente pede que, por favor, comunique pelo chat, tá bom? Então, utilizaremos durante o tempo da reunião o chat como meio de comunicação sem nenhuma restrição ao que for escrito, tá bem? Então, para finalizar a minha parte, alguns recadinhos. Hoje é o Dia Mundial do Desenhista e que é comemorado anualmente 15 de abril. A data é destinada a homenagear os profissionais e artistas que encantam e fascinam com seus traços e criatividade. Então, a gente homenageia em especial a nossa querida Ângela Guerra e as demais agebianas que, com o seu talento, se expressam através do desenho. Precisamos comunicar a todos que estamos fazendo um concurso, o concurso do Dia Nacional da Mulher, que é dia 30 de abril. É um dia bem menos comemorado que o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. O dia 8 de março, por ser mundial, ele ofusca um pouco essa data, mas as mulheres brasileiras precisam levantar grandes bandeiras ainda para serem respeitadas e ouvidas. Portanto, a AGEB, Rio de Janeiro, ressalta essa data todos os anos. Nós temos uma comissão da mulher, que é formada por Ana Maria Tourinho, Márcia Schweizer, Raia Freida e Maria Amélia Paladino. Essas 4 mulheres reunidas prepararam a celebração do Dia Internacional da Mulher e estão agora preparando a celebração do Dia Nacional da Mulher. Essa preparação está sendo baseada num concurso, tá? O concurso para escolher a melhor frase dentre aquelas frases, aquelas citações que as nossas agebianas fizeram no Dia Internacional da Mulher. Nós preparamos um vídeo que foi para o YouTube, que foi maciçamente divulgado nas redes sociais, e colocamos também esses cartões nas nossas páginas, no Instagram e no Facebook. Então, todos os cartões estão nessas 3 plataformas, no vídeo do YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, o que a gente propõe, quer dizer, o que a comissão propõe, é que as agebianas e membros de honra, possam voltar a olhar essas frases, voltar a ler essas frases, escolher a que teve um maior significado e mandar o seu voto ou por e-mail ou por privado de WhatsApp para um dos 4 membros dessa comissão da mulher. Ana Maria Tourinho, Márcia Schweizer, Raia Freida ou Ana Maria Tourinho. O voto é para uma única frase e é para enviar para uma única responsável da comissão. Então, vocês podem escolher, dentre as 4 responsáveis, uma para enviar seu voto por e-mail ou por WhatsApp do privado delas. Nós precisamos dos votos até o dia 18, porque depois nós temos uma outra etapa a ser elaborada com a apuração desses votos e daí a surpresa que elas apresentarão para vocês no dia 30 de abril. Então, por favor, não deixem de participar e divulguem para as colegas que, por acaso, não estejam assistindo aqui a nossa reunião mensal. Preciso avisar ainda que o grupo de estudos literários, o próximo grupo de estudos literários, é no dia 27 de maio, com a coordenação da nossa diretora Carla Júlia, e a obra a ser lida será Um Dia Chegarei a Sagres, de Nélida Pinhon. Então, é a leitura do bimestre, já pode começar a ler, e no dia 27 de maio nós nos reuniremos. Já estamos começando a cadastrar as interessadas em participar da nova diretoria da AGEB Rio de Janeiro, que tomará posse no próximo ano. Aquelas colegas que puderem se candidatar à diretoria ou à conselheira, por favor, me avisem, entrem em contato comigo. Em breve vão abrir as inscrições para a participação do 2º volume da nossa coletânea Mulheres Extraordinárias, o resgate histórico do legado pela palavra escrita. Agora, Mulheres Internacionais. O primeiro volume foram de mulheres brasileiras, o 2º volume será de mulheres internacionais. Solicito que escolham seus vultos e que já vão me informando para que não corram o risco de já ter o nome escolhido por outra pessoa antes, como aconteceu com as mulheres brasileiras, tá bem? Eu gostaria de incentivar a todas as associadas cariocas a participarem das reuniões de outras coordenadorias estaduais da AGEB, para apoio e estreitamento de laços. Isso é muito importante. Os convites estão sempre nas redes sociais e eu gostaria muito de solicitar que as nossas diretoras divulgadoras
possam fazer circular os convites nos nossos grupos e nas nossas páginas do Facebook e Instagram, tá bem? Por fim, eu gostaria de parabenizar a nossa diretora, Eurídice Espanhol, que tomou posse como presidente da UB Rio de Janeiro. Que ela faça um bom mandato, nós temos certeza que ela fará, e estaremos a postos para apoiá-la. Até porque a AGEB e a UB, ela se confunde, temos muitos membros em comum, então estamos todas juntas aí nessa luta pela cultura. Deixo ainda registrados os nossos parabéns pelo mandato realizado de nossa diretora, a conselheira Márcia Barroca, né, que, como presidente anterior da UB, realizou um grande feito de organização documental e fiscal, organizou a casa internamente, que foi um trabalho fenomenal. A gente deixa aqui registrado os nossos parabéns também. Bom, pessoal, agora sim nós vamos começar a nossa palestra. E eu vou apresentar a nossa palestrante de hoje, oficialmente. Bom, Zara Paim, Zara Maria Paim de Assis, natural da Bahia, professora de patologia, estomatologia e cancerologia. Ingressou na UF por concurso público em 1990, logrando o primeiro lugar. Foi titular de patologia bucal na Universidade Gama Filho e titular do curso de pós-graduação da patologia bucal no Instituto de Odontologia da PUC, Rio de Janeiro. É presidente da Academia Mundial pela Paz, Letras e Artes do Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais. Foi premiada pela Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro com a medalha de bronze 2009, de prata 2010 e de ouro 2011. Premiada na Academia Luso-Brasileira de Letras no concurso de ensaios José Bonifácio de Andrade e Silva, com o primeiro lugar em 2012. Gilberto Freire e suas contribuições antropológicas e sociológicas. O segundo lugar em 2013 com Rubem Braga, cronista e jornalista. E em 2014, o primeiro lugar com o ensaio Padre José de Anchieta, poeta e prosador. Em 2015, o primeiro lugar de ensaios, Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro. Em 2016. Publicou em 2018 o livro Sesquicentenário de Euclides da Cunha, esboço de sua trajetória e legado, destacando as suas atividades na Amazônia, com delimitações de limites para o governo brasileiro. Seus artigos jornalísticos e sua obra-prima, Os Sertões. Editou A Vida Genial e Misteriosa de Fernando Pessoa. Escreveu em antologias nacionais e estrangeiras. Bom, aí está o resumo de nossa querida Zara Paim, e eu ainda complemento dizendo que as obras dela fizeram um grande sucesso na Feira do Livro de Lisboa, aqui em Portugal, em 2020, tendo alguns exemplares sendo doados para a Biblioteca da Embaixada do Brasil aqui em Lisboa. Então, Zara, muito obrigada pelo seu tempo e dedicação a nós. A palavra é sua e você terá 40 minutos para sua palestra a partir de agora. De Andréia, você esqueceu meu último trabalho, que foi sobre Clarice Lispector. Não, eu não esqueci, meu amor. Essa é a biografia que eu tenho de você e isso não consta, porque ela não deve estar atualizada, mas você pode complementar a informação agora. Porque foi talvez o melhor trabalho que eu já fiz. E que me deu então, mais cuidados. Posso começar? Claro. Tá bom, então. Então, estamos em 3 horas e 30 minutos. Eu fui escalada hoje para falar sobre Sora Joana Angélica de Jesus, heroína da independência do Brasil. Para mim é muito gratificante porque eu sou baiana. Eu moro no Rio há 30 e tantos anos, mas eu continuo me sentindo baiana, né? Natural de Salvador, Bahia. Então, eu queria chamar a atenção de todos que eu vou inicialmente falar sobre a Joana de Ângeles. Por quê? Porque a Madre
Joana Angélica, ela é uma heroína do Brasil, mas ela continua muito famosa no mundo, porque admitem os kardecistas que ela foi uma reencarnação de Joana de Ângeles, né? Então, é uma coisa que o mundo inteiro conhece. Eu não sou kardecista, mas respeito muito. Então, para os kardecistas, a abadesa Sora Joana Angélica de Jesus é considerada uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Em Roma, na época de Cristo, houve uma reencarnação também de Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, esposa de Cusa, um procurador de Herodes Antíbios, um homem muito importante, que era o que chamam tetrarca, porque as províncias ou estados eram divididos em 4 partes e ele era o responsável por uma dessas partes. Então, ele era um homem assim, muito importante, mas ele não comungava da fé da sua esposa, que foi curada por Jesus, e isso tem relação com a Bíblia, porque tem relatos na Bíblia, em Lucas, capítulo 8, versículos 2 a 3, em que se fala desta cura. Então, esta mulher, ela foi muito perseguida, mas ela não renunciou à fé. Então, ela morreu queimada numa fogueira, no Coliseu, e ela morreu perdoando seus agressores. Quer dizer, era uma mulher realmente muito especial, porque ela estava sendo queimada e perdoando seus agressores. No México, em São Miguel, Neplanta, houve outra pessoa que era a reencarnação da Joana de Ângeles, que era Juana Asbarce Ramírez de Santillana, que nasceu no século XVII, em 1651, filha de um militar espanhol e uma índia. Uma mulher muito especial, esta criatura, chama a atenção de todos que estudam a sua vida, porque ela foi uma criança prodígio. Ela, desde os 5 anos, fazia poemas. Zara, deixa eu te interromper só um minutinho. Tem como você manter o seu celular parado? Porque ele fica mexendo e isso ao longo de 40 minutos vai dando de cabeça. Apoia ele em algum lugar que daí ele fica parado, tá bom? Vou tentar. Eu não tenho onde amparar, mas eu vou segurar ele bem. Porque eu estou numa cadeira, eu não tenho nada assim para segurar. Mas tudo bem. Fazia versos com 5 anos de idade, aprendeu língua portuguesa em 20 aulas, falava também a língua dos astecas. A mãe dela era indígena. Ela era tão conhecida como uma criança prodígio que, com 13 anos, ela foi dama de companhia na corte espanhola do vice do vice-rei, né? Na corte espanhola. Uma coisa muito importante para uma menina de 13 anos. Aos 16, sentiu o chamado e ingressou no convento das Carmelitas Descalças e depois foi para a ordem de São Jerônimo da Conceição. É uma coisa muito importante falar sobre isso, e ela recebeu o nome de Juana Inês de la Cruz, ficando conhecida como a monja da biblioteca. Por quê? Porque ela era versada em ciências e letras e vivia na biblioteca do convento, né? Um convento que não tinha uma rigidez, como a gente vai falar, de outros conventos, né? Não tinha rigidez, tinha biblioteca, e ela tinha instrumentos musicais, e ela era uma pessoa que fazia versos, ela fazia versos sacros, fazia também comédias e fazia profanos também. Agora, tem um poema dela que é muito conhecido, que o título é Hombres Nécios,
que ela já no século XVII, ela pedia às pessoas, através dos seus escritos, que respeitassem as mulheres. Ora, se hoje nós não somos tão respeitadas, imagina no século XVII. Então, ela foi uma pessoa considerada precursora do feminismo. Então, uma mulher extraordinária, precursora do feminismo, foi considerada porta-voz das mulheres escravizadas, das mulheres sofridas da sua época. E isso é reconhecido no mundo porque, em 1972, a revista Seleções do Reader's Digest publicou sob o título Sor Juana e Inês de la Cruz, a primeira feminista do Novo Mundo. Então, ela, naquela época, já era feminista. Ela escrevia muito sobre liberdade. Liberdade era um dos assuntos que ela mais gostava. E, na época da Inquisição, ela se sentiu ameaçada, ela jogou fora os seus livros, jogou os seus instrumentos fora, porque ela estava muito apreensiva em ser condenada, como uma mulher assim tão liberal, pela Inquisição, que foi uma coisa triste no mundo, a Inquisição, né? Perseguia, até freira era perseguida. Imagina o restante da humanidade, que sofrimento que era, né? Então, ela entrou para o convento das Carmelitas Descalças e depois foi para a Ordem de São Jerônimo da Conceição. Bom, essa mulher, ela morreu muito jovem, com 40 e poucos anos, porque ela atendeu a umas pessoas que estavam com a peste, que a peste não ocorre só agora, né? A humanidade sofre muito, já sofreu muito com a peste. Então, ela morreu porque ela contraiu a peste e faleceu. É muito interessante a vida dela. É muito importante a vida dessa mulher. Agora nós vamos falar da freira que nos interessa mais, que é em Salvador, Bahia, viveu a Soro Joana Angélica de Jesus, religiosa da Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição, que nasceu em dezembro de 1761, ou seja, no século XVIII, que ela viveu na Bahia. Ela era de uma família abastada, e eu não sei se todo mundo sabe, mas lá, pelo menos na minha terra, era uma glória alguém ter um padre ou ter uma freira na família. É como se tivesse proteção até de Deus em relação a isso. Então, as famílias ficavam felicíssimas quando uma filha ou um filho queria ingressar nas ordens religiosas. Então, foi muito bem aceita pela família e ela ingressou no convento de Nossa Senhora da Conceição, da Lapa, uma ordem franciscana. Então, a gente já entendeu que é uma ordem com rigidez, né? Com bastante rigidez. Eram freiras enclausuradas, atendiam as pessoas, principalmente os pobres, os doentes, e moças também, que na época eram consideradas moças desencaminhadas, e elas atendiam essas moças porque elas eram chamadas de arrependidas, e elas reeducavam aquelas moças para elas voltarem para a sociedade. Era muito interessante isso, mas a ordem era uma ordem muito rígida, era uma ordem concepcionista. Concepcionista não tem, assim, liberalidade. As freiras eram enclausuradas, hoje existem poucas, mas eram enclausuradas, e elas faziam voto de castidade, de silêncio, de pobreza, obediência, tratavam muito, muito dos doentes, mas elas não podiam aparecer para ninguém. Eu até conheci freiras desse tipo na Bahia e aqui no Rio também. Eu fui numa festa de aniversário de uma que a aniversariante não podia participar da festa, porque era enclausurada. Então,
é muito interessante que existiam pessoas e a família estava gloriosa, me convidou para um aniversário de 30 anos de uma moça enclausurada, quer dizer, ela há 30 anos que ela não era vista por ninguém, que elas atendiam as pessoas com um véu na frente para não serem visualizadas. Então, hoje está muito difícil isso, há uma tendência a não existirem as freiras enclausuradas, são poucas que ainda existem. Em 2019, eu fiz uma pesquisa e tinha 75, tinha 17 conventos com cento e poucas freiras, e já antigas, porque as novas, as mulheres mais novas, elas não têm assim a vocação mais de viver enclausurada, né? É a época, né? E não era permitido no claustro que entrassem homens. Homens não eram permitidos. Isso a gente vai ver a história da madre, quando ela se tornou uma heroína, e acontecia isso. E fazia os atendimentos, já falei, com véus. Eram da Ordem Imaculada Conceição, concepcionistas, que eram franciscanas, e viviam segregadas, né, praticando caridade, em oração, meditação, e os trabalhos eram feitos por elas. Tinha as que arrumavam o convento, limpavam, as que cozinhavam, tudo era feito por elas. Acordavam 5 horas da manhã para essas atividades todas. A senhora Joana Angélica desempenhou vários cargos na administração da ordem. Ela já foi vigária mais de uma vez e terminou sendo abadesa e reeleita como abadesa. Morreu, inclusive, como abadesa. Quando faleceu, em 19 de fevereiro de 822, já século XIX, vivia em humildade, muito diferente de outras ordens. É importante a gente situar que na minha pesquisa, eu fiz essa pesquisa para o meu artigo na antologia. Elas tinham as ordens como as ordens, o convento do Desterro, que eram ricas e levavam dotes em dinheiro, levavam empregadas naquela época eram escravas, elas levavam as escravas e tinham uma vida de luxo, usavam joias, não faziam nada, não estudavam, não trabalhavam, não faziam. O arcebispo fazia até críticas a elas, dizia que essas mulheres que não fazem nada, e proibia que usassem as joias, proibiam que usassem aquele luxo, e elas continuavam tentando escapar. Imagina que num convento do Desterro, de 75 freiras, tinha 400 criadas, empregadas, serviçais, que acompanharam as freiras, que elas não faziam nada. Né? Então, na década de 1920, foi uma época conturbada no Brasil, e isso tem relação também com a freira. E havia conflitos políticos também em Salvador e no recôncavo da Bahia, como Cachoeira, Santo Amaro da Purificação, que era muito politizada na época. Conheço muito, que é a terra da minha família, Maragogipe, Valença e outras cidades do recôncavo demonstravam grande admiração pelas freiras do Mosteiro da Lapa, considerando o mosteiro como asilo de virgens cenóduas. Quer dizer, eles achavam uma maravilha aquelas mulheres enclausuradas. Hoje a gente pensa diferente. Eu, por exemplo, morro de pena das que ainda existem. Né? Houve na cidade de Porto, aí a história também, novamente, em Portugal, a Revolução Literal do Porto, em 1820, o país desejava recuperar na Europa a hegemonia política do Império Luso-Brasileiro. Dom João VI foi convidado a regressar a Portugal, deixando seu filho como príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara. Criou a junta provisória em 1821, alterando temporariamente a administração das capitanias hereditárias, né, que todo mundo já ouviu falar, transformando-as em províncias brasileiras, e que as províncias seriam governadas por juntas provisórias do governo independente, composto por 5 a 7 membros. Na Bahia eram 7 os componentes, assim como Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc.
As juntas eram eleitas na paróquias entre os homens mais capacitados, considerados probos e com meios suficientes de subsistência, ou seja, pessoas que tinham condições financeiras muito boas, né? Não eram para as pessoas pobres, né? Exerciam o poder executivo com todas as atribuições, exceto a autoridade militar, que ficou a cargo do governador de Armas, cargo subordinado a Portugal. Havia separação das atividades administrativas das atividades dos militares, mudando as competências estabelecidas nas capitanias em 1534, que havia capitães e governadores das capitanias. O príncipe regente tinha suas atividades controladas pela coroa e pediam também seu retorno a Portugal. Os portugueses sabiam perfeitamente que Pedro de Alcântara amava o Brasil e ele não queria sair do Brasil, e a tendência seria ele um dia, como o pai dele, saindo daqui do Brasil, dizer: meu filho, se alguém lançar a mão, você lance primeiro a coroa para você. Então, eles sabiam disso. Em 31 de janeiro de 1822, a junta provisória foi modificada. Veio um brigadeiro português, Inácio Luiz Medeiros de Melo, foi nomeado o novo governador de Armas por decreto das cortes. As cortes resolveram botar um português e os oficiais brasileiros não aceitavam a imposição, inclusive porque eles achavam que quando viesse um documento desse de Portugal, tinha que ser referendado pela Câmara Municipal do Brasil. Os brasileiros naquele tempo eram muito patriotas. Eu tenho muita admiração por eles, mais do que hoje, o povo brasileiro. Houve uma forte resistência de civis e militares brasileiros. Madeira de Mello entendeu isso, colocou a tropa em prontidão, assumiu o cargo e removeu o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, que foi exonerado do comando do Exército. Antes de tudo isso, isso foi em 1822. Antes de tudo isso, em 1821, ocorreu uma disputa entre os soldados brasileiros do Regimento de Artilharia e os portugueses da Legião Constitucional Lusitana, na Bahia. Eles não se bicavam, os portugueses na Bahia e os brasileiros não se bicavam, porque os portugueses achavam que o Brasil deveria voltar a ser colônia. Essa era a ideia das cortes e dos portugueses no Brasil. E os brasileiros não queriam deixar de ser, pelo menos, Reino Unido, queriam até, não sei, queriam ser o império do Brasil, mas sair de Reino Unido para retroceder para ser colônia, os brasileiros civis e militares não aceitavam isso de maneira alguma, né? Mas admite que essa revolta de 1821 na Bahia não era só na Bahia, não. Estava também no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já desejava também a deposição da junta e que o Brasil rompesse com Portugal e que Pedro de Alcântara, né, que não era ainda Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, assumisse como imperador do Brasil. Então, tinha até um jornal muito interessante, que não havia xerox ou coisa similar, eles faziam um manuscrito jornal chamado Homoceu, que era distribuído às pessoas. Né? O príncipe regente estava resolvido a ficar no Brasil. Em 30 de janeiro de 1822, ele, contrariando as cortes, ele determinou que o governo provisório não fosse relacionado mais com as cortes, não prestasse contas às cortes, e sim a ele. Né? E também ele notou que cada dia mais a sua autoridade era diminuída, tanto que, em setembro de 1822, ele cortou os laços, fazendo a independência do Brasil.
Agora nós vamos falar do assunto ligado mais à nossa freira, que é o convento que ela vivia. Então, em 19 de fevereiro de 1822, os portugueses, chefiados por Madeira de Melo, atacaram o Forte de São Pedro e, ao mesmo tempo, os quartéis de Palma e de Mouraria, que eram casernas brasileiras. Os quartéis eram vizinhos do convento de Nossa Senhora da Lapa, onde vivia a nossa freira, né? Então, e esse convento, ele é muito interessante, que ele foi inaugurado em 1744, já foi no século XVIII. E uma coisa mais interessante ainda é que tinha uma igreja muito bonita, que eu até conheço a igreja, e que ela não tinha fachada para a rua, não. A fachada dela, a entrada dela, era para o convento. As pessoas que querem ir na igreja e não entrar no convento, tem uma porta lateral que permite o ingresso na igreja, mas a fachada é para o convento. É interessante. Eu nunca nem ouvi falar uma coisa dessa em lugar nenhum. Então, o Teixeira de Melo, ele invadiu o convento, as tropas portuguesas eram indisciplinadas, cometiam muitos desatinos lá em Salvador, ele não tinha pulso com essa tropa, né? Então, invadiram o convento. A intenção dos soldados não era fazer saque, que eles até roubavam, mas eles não iam fazer saque. Os pesquisadores, como Cid Teixeira e outros, dizem que eles não iam lá fazer saque nenhum, nem iam fazer nenhuma agressão contra as enclausuradas, as freirinhas que moravam lá. O que eles queriam era entrar por uma porta, sair pela outra, porque aquelas ruas uma dá acesso à outra, por outra saída, e lá eles iam para uma mata, que na época era uma mata, hoje não é mais, claro, né? Eles iam ter acesso às tropas brasileiras, cortando o caminho e gastando muito menos tempo do que se fosse fazer o caminho normal. Então, mas a nossa freira, a Sora Joana Angélica, ela não entendeu isso. Ela ficou apreensiva que eles iriam atacar as meninas da clausura, as freirinhas da clausura. Então, ela, alçando uma cruz, ela enfrentou, quando eles passaram no portão que dava exatamente para o claustro, então ela enfrentou esses soldados pedindo que respeitassem a casa de Deus, disse até que ela falou uma frase, só passando pelo meu cadáver e tal, mas isso não tem comprovação. O que ela fez mesmo, que tem comprovação, é que ela pediu que respeitassem a casa de Deus. Então ela foi morta porque com a baioneta dos soldados. Então, o governo, os portugueses diziam que entraram no convento porque tinha brasileiros lá que estavam atacando as tropas portuguesas. Mas é mentira isso, porque o capelão de lá, o padre Daniel da Silva Lisboa, que eles também atacaram o padre, mas o padre não morreu, declarou depois, ele até saiu do Brasil, tanto medo que ele ficou, ele foi embora para Portugal, mas ele declarou que só tinha no convento mesmo eram as freiras e ele, o capelão. Não tinha outra pessoa lá, não tinha soldado nenhum. Eles, naturalmente, inventaram isso por alguma razão, ficar com vergonha de dizer que queriam fazer um acesso através de um convento e tal. Inventaram que tinha gente que estava atacando, né? Então, ela enfrentou soldados, estava defendendo a integridade das irmãs da clausura. Foi atacada, morreu. Ela morreu com 61 anos. Faleceu em 19 de fevereiro de 1822. Tem algumas obras kardecistas que dizem que ela morreu no dia seguinte, no dia 20, mas a história diz que ela morreu no dia 19 de fevereiro de 1822, causada a morte dela por baionetas, né? Em 30 de fevereiro de 1822, as tropas portuguesas ocuparam o Forte de São Pedro. Forte de São Pedro, para quem conhece Salvador, é perto do Teatro Castro Alves, é ali naquele miolinho ali do centro, né? Então,
Forte de São Pedro, e o chefe do Exército Brasileiro, aquele brigadeiro Manuel Pedro de Freitas e Guimarães, que já tinha sido, foi exonerado, ele foi encaminhado para Portugal. Botaram ele no navio e mandaram ele para Portugal. Ele era brasileiro. Eu até tenho curiosidade de saber o fim deste homem, ainda vou pesquisar, porque eu realmente não sei o fim dele, né? Eu sei que a cidade ficou sob as ordens de Madeira de Melo. 7 meses depois, o príncipe regente, porque isso ocorreu em fevereiro, né, de 1822. 7 meses depois, em setembro, 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, cortou os laços do Brasil com Portugal, declarando a independência do Brasil e assumindo o título de imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I, né? Houve revolta no Pará, Maranhão, Pernambuco, Cisplatina. Cisplatina era uma. Cisplatina, não sei se todos sabem, mas era uma província do Reino Unido, que hoje é o Uruguai. O espaço da Cisplatina hoje é o país Uruguai. Então, eles se revoltaram profundamente, mas na Bahia a revolta persistiu, foi mais séria, e os brasileiros foram chefiados pelo general Pedro Labatu, que chefiou os brasileiros revoltados, os militares revoltados. Depois o Labatu, ele quis mostrar força para o exército, cometeu um erro, né? Ele não entendeu que ele seria demitido por causa disso, não aceitaram as exigências dele, demitiram ele e entrou outra pessoa, o coronel José Joaquim de Lima e Silva, no lugar dele. O interessante é que houve uma batalha muito importante, chamada Batalha de Pirajá, em 8 de novembro de 1822. E os brasileiros foram chefiados por Pedro Labatu. E é muito interessante que essa batalha entre brasileiros e portugueses teve o pessoal do Recôncavo também que veio para a briga, porque foi em Pirajá. Pirajá é um subúrbio ferroviário de Salvador. Eu não sei até se hoje já é uma cidade, mas eu acho que continua sendo um subúrbio de Salvador que tem linha de trem. Então, naquele tempo não tinha, a distância ficaria muito maior do que hoje, que a gente vai rapidamente no trem, e de carro também tem estrada, tem tudo, naquele tempo não tinha nada. Então, essa batalha de Pirajá foi uma coisa muito interessante e ela merece um comentário especial, porque ela não queria conquistar nada. O que os brasileiros queriam era que os alimentos não chegassem aos portugueses, para que eles, que estavam lá em Pirajá, que eles morressem de fome, porque realmente eles não tinham vida, eles ficaram lá um tempo enorme sem conseguir, porque por mar e por terra não chegava nada para os portugueses, né? A ideia é que morressem mesmo de fome. E foram rendidos no dia 1º de julho de 1822. Na batalha, isso é muito interessante, participaram barcos e saveiros brasileiros que foram comandados por Lord Cochrane, e deu origem à nossa Marinha Brasileira. Foi o prenúncio da nossa Marinha Brasileira, foi nessa guerra do Pirajá, essa batalha, não era guerra, uma batalha entre portugueses e brasileiros na Bahia. No dia 2 de julho de 1823, o Exército Brasileiro, vitorioso, chamado Exército Libertador, adentrou na cidade de Salvador. A batalha na Bahia foi muito importante. E hoje, o 2 de julho, é a data magna lá na Bahia, porque foi quando eles regressaram de Pirajá e eles adentraram a Salvador vitoriosos. É muito importante porque essa batalha ela tem uma importância nacional para o Brasil, porque essa separação política do Brasil e Portugal, porque os portugueses pegaram o navio e foram embora do Brasil, né? Eles desistiram e foram embora do Brasil. Então,
muito importante para a unidade nacional do Brasil, porque nós, brasileiros, não temos separação de sul e norte. Nós somos um país que fala a mesma língua, pode ter regionalismo, claro, o Rio Grande do Sul tem uma, né, um tem outro, Bahia, e tal, mas fala-se o mesmo idioma, e nós cultivamos a mesma pátria, isso foi muito importante para a unidade nacional do Brasil, essa batalha, e foi considerada a mais importante luta de guerra no continente americano, não é só brasileiro, não, americano. Na Batalha de Pirajá, houve um caso também muito interessante. O cabo Luiz Lopes salvou o exército brasileiro, porque ele recebeu uma ordem do tenente-coronel Barros Falcão para retirada, fazer o toque de retirada. Ele era o corneteiro, né? Então, ele não se sabe. Eu nunca consegui saber se foi intencional que ele deu o toque de avançar a cavalaria e sucessivamente a degola, se foi um erro, ou nervoso, ou se ele fez aquilo intencionalmente, porque ele achou que deveria fazer e salvou o exército. Que aí houve a vitória dos brasileiros que não saíram, não entraram em retirada. A senhora Joana Angélica de Jesus recebeu muitas homenagens. Em 1922, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia é diferente do Rio. Lá é Instituto Geográfico e Histórico, aqui é Instituto Histórico e Geográfico, né? Ele celebrou a freira com preito de gratidão e justiça, relembrando, isso já em 1922, século XX, o seu heroísmo no primeiro centenário dela. Né? A imprensa oficial do Estado da Bahia lançou um livro sob o título Joana Angélica, a primeira heroína da independência do Brasil. Foi homenageada pelo Diário da Bahia com uma página inteira sobre o título A Primeira Marte Sora Joana, a Primeira Marte da Independência. O Conselho Municipal de Salvador colocou o nome de Sora Maria Angélica na Rua da Lapa. É verdade que até hoje se fala muito Rua da Lapa, porque é uma coisa tradicional, mas o nome da rua é Avenida Joana Angélica, em homenagem a ela. Né? Aconteceram muitas. Tentaram também a beatificação da madre, mas, na verdade, procuraram os arquivos do Instituto Geográfico Brasileiro, Salvador, procuraram no Rio de Janeiro, procuraram em outros lugares e não acharam dados suficientes para ela receber a honraria de beatificação, que pode ser até um caminho para a santificação, né? É o caminho. Ninguém chega à santificação sem passar pela beatificação. Então, não acharam, mas ela é considerada heroína e Marte da independência, mas ela não tinha dados, não tinha milagres, assim, nada que pudesse ser imputado para que ela tivesse uma beatificação. A senhora Joana Angélica de Jesus, no plano espiritual, é considerada no kardecismo como Joana de Ângeles. Editou vários livros que foi psicografado por médio de destaque internacional, que eu conheço pessoalmente, que está com 95 anos, foi operado recentemente de coluna, mas está passando bem. Divaldo Franco, que a considera sua mentora idealizadora da obra educacional assistencial em Salvador, Bahia, criada em 1947, denominada Mansão do Caminho. É muito interessante porque os kardecistas dizem que no plano espiritual já havia a Casa do Caminho, os espíritos como ela e outros que eles consideram de alta benignidade, eles já, 100 anos antes de construir a mansão do Caminho, já existia no plano a Casa do Caminho, 100 anos antes, que era uma casa
que eles que desejaram recriar 6 anos depois de já existir na espiritualidade, escolheram um lugar, escolheram a Bahia, Salvador, né? Foi uma escolha que dizem dos espíritos, acharam o lugar mais adequado. Eu conheço também a Missão do Caminho. Joana de Ângeles era um espírito que faz tratados de saúde mental. É um espírito de ternura e sabedoria. Eu botei até uma vez no Zap um dos conselhos dela sobre pessoas que gostam de passar adiante o que escutam, gerando atritos, desarmonia, e os conselhos dela que as pessoas não devem fazer isso, que as pessoas devem se conter para evitar o que a gente chama popularmente aqui de fofoca, que às vezes dá situações muito difíceis para as pessoas. Eu botei no Zap até um texto dela dizendo que isso é uma coisa que não se deve fazer, se deve ter sensibilidade e tal. Ela era uma freira, é um espírito, né? Eu estou falando aqui de Joana de Ângeles, né? Então, ela é bondosa, é uma pessoa assim, meiga, né? Carinhosa, com muita ternura. Zara, temos 5 Sim. minutos, tá? Sim. E ela se reencarnou, como a gente já sabe, em 1761, foi quando nasceu a nossa Sora Joana Angélica, né? Na cidade de Salvador, Bahia, com Joana Angélica, filha de uma abastada família, a gente já falou isso, e que é considerada a primeira mártir da independência no Brasil, e heroína da pátria brasileira pela Lei Federal de 26 de julho de 2018, número, a Lei Federal 13.697, como heroína da pátria brasileira, e o seu nome foi incluído no livro de heróis da pátria brasileira, no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, em Brasília, no Distrito Federal. Então, eu conheço a Mansão do Caminho. Ali tem asilo para idosos, tem casas para abrigar crianças, tem editora, tem também as salas de oração. É um colosso que situa-se num bairro chamado Pau de Lima, em Salvador, na rua Jaime Vieira de Lima, número 104. Então, é cuidado e presidido pelo incrível homem de 95 anos que psicografa os trabalhos da nossa madre Joana de Ângeles, né? Não, madre ela não era madre, Joana de Ângeles, o espírito, né? Então, é muito importante a gente dizer que eles quiseram fazer aqui no Brasil e na Bahia uma casa que vivesse de uma forma cristã e apoiasse os sofredores. As pessoas desamparadas da vida, eles acolhem. E eles recebem verba, porque o Divaldo, eu já assisti palestra dele, ele fala, eu já assisti mais novo, eu já assisti idoso, há uns 5 anos, ele fala 2 horas, sem parar e sem beber uma gota de água, naquele mesmo tom, é impressionante. Dizem que, isso eu não vi, mas a literatura acusa, que quando ele vai na Alemanha, ele recebe muitos benefícios da Alemanha, dinheiro para as obras, que ele fala em alemão também, ele domina o alemão, que ele fala em francês, se ele for na França, que não sei se ele fala também mandarim, se ele for da China, mas ele fala no idioma das pessoas que o estão escutando. Então, esse homem é um prodígio, eu tenho prazer de conhecê-lo, apesar de não ser kardecista, eu gosto muito de estudo de religiões, eu já conheço ele desde adolescente, porque tinha uma amiga da minha mãe, uma professora amiga, que tinha fazenda, e quando ia a Salvador,
se hospedava na minha casa, que era muito amiga da minha mãe, desde amiga da família, os pais dela também eram amigos, aquela coisa, e ela era kardecista. Um dia eu sempre fui curiosa, eu lia tudo da biblioteca do meu pai, eu li qualquer coisa sobre Kardec, ela falou que ia, eu digo, eu quero ir. Ela pediu a minha mãe e me levou. Eu era adolescente. Depois, aqui no Rio, eu vi alguns centros de Kardec e eu lá na Bahia conheço a casa mansão do Caminho. Um sobrinho meu já me levou e eu fiquei impressionada com as dimensões. É um colosso o local, né? E presta realmente atende os sofredores. É impressionante as benesses que essa casa faz para as pessoas carentes. Então, eu sou muito encantada com essa obra e eu pretendo, quando for a Salvador agora, depois que eu ainda fiz uma pesquisa grande sobre a obra, como era na espiritualidade, com trabalhos de Kardec, kardecistas, né? Então, eu fiz uma pesquisa grande, que eu não posso nem incluir aqui, porque não ia dar tempo, mas eu quero voltar, porque eu quero novamente rever aquela casa maravilhosa que é a Mansão do Caminho, e a inspiração dela foi através exatamente do espírito desta criatura que Joana, desse espírito privilegiado, que é Joana de Ângeles, na espiritualidade, 100 anos antes de ser uma casa física, e diz que inspiravam os engenheiros para construírem aquelas coisas, tudo num plano espiritual. E a casa é esse colosso todo. Eu espero que, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu souber responder, eu terei prazer em responder. E foi muito gratificante para mim falar sobre essa freira, que é minha conterrânea, né? Porque eu sou baiana mesmo, eu adoro o Rio de Janeiro, tenho paixão pelo Rio de Janeiro, mas eu sou baiana. Se alguém vem na minha casa, eu estou sentada numa cadeira de piurro, que tem 200 anos, foi de um engenho de um avô meu. Então, eu tenho móveis antigos da Bahia, eu convivo com a Bahia dentro da minha casa, mesmo que eu esteja a muitos quilômetros de distância, eu sou baiana. É isso, tenho dito. Muito bem, senhora Baiana, muito obrigada. Muito obrigada por suas considerações, sua palestra, que muito nos acrescentou. E vamos direto para as perguntas e respostas, porque nós estamos aí em cima do tempo. Então, pessoal, por favor, vamos colocar agora as considerações aqui no chat, para que a gente possa nos comunicar, tá bem? Nós teremos 45 minutos para isso. Vamos lá. Pode botar a tela total agora, por favor, para a gente poder, porque vão ser as perguntas e respostas de todos, então. Bom, tem aqui algumas parabenizações, não, para todos. Algumas parabenizações. Depois nós vamos pegar esse relatório aqui das postagens no chat e vamos mandar para a Zara ali com calma. Temos muitas parabenizações, mas nós vamos direto para as perguntas, tá bom, pessoal? A Carla Júlia informa o seguinte, Zara. Zara, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la pela escolha do tema e pela palestra. Infelizmente, não vou poder ficar até o final da reunião, mas gostaria de deixar minha pergunta para mais tarde, rever o vídeo e ver sua resposta. Essas freiras enclausuradas, algumas delas eram as que levavam escravas, que levavam as escravas? Pode responder, Zara. Sim, essas freiras iam para conventos com regime light, como a gente diria hoje, não eram concepcionistas, não praticavam caridade, não faziam votos de humildade, se faziam, não cumpriam. Essas freiras não eram concepcionistas, não, elas viviam no luxo, e quando elas iam
para o convento, que a família achava que elas estariam protegidas das maldades do mundo, elas levavam dote em dinheiro, levavam joias, e elas levavam suas servas, que muitas eram escravas, e elas levavam para o convento, e elas viviam em outro local, não no mesmo local que elas viviam, e faziam tudo para elas não faziam nada. Tanto que um arcebispo fez um documento criticando, dizendo essas mulheres desocupadas, essas mulheres que não fazem nada, elas não podem, e proibiu também que botassem joias nas empregadas, porque eram tão ricas que elas botavam também roupas importantes para as empregadas, para as chamadas serviçais delas, e botavam joias também. Ele proibiu que elas também usassem joias, porque eram realmente milionárias que iam para lá para ficar dentro de um convento. É inacreditável uma mentalidade dessa. E os pais ficavam felicíssimos, porque parecia que tinha benesses de caridade de Deus com a família, de obras de Deus com a família, se essas pessoas fossem ser freira. Na minha família, eu conheço de ser padre. Meu avô foi para Roma estudar para padre, porque meu bisavô mandou ele e um afilhado para serem padres, estudar em Roma. Meu avô terminou desistindo das ordens maiores e virou teólogo e doutor em filosofia. E o outro persistiu e teve um cargo importante. Meu irmão é que conhece a história toda, sabe o nome dele, sabe isso, sabe aquilo. Eu realmente vou até pedir que ele me mande, ele teve muito doentinho agora, quando ele melhorar, eu vou pedir a ele que ele me mande os arquivos dele, porque eu tenho vontade de conhecer. Então, era uma graça alguém ter uma freira ou ter um padre na família, né? Então, eu não queria nem saber se a pessoa não tinha vocação, por exemplo, para não se casar, para ficar assim como ficavam as freiras e os padres que realmente seguem as coisas de Deus, né? Vamos lá? Podemos ir para outra pergunta, Zara? A Pois gente não. a gente tem que ser um pouquinho mais dinâmica, senão não vai dar tempo, tá? Certo. Maria Amélia Paladino fala o seguinte: Zara, o historiador baiano que você citou disse que os soldados portugueses só queriam cortar caminho. Mas a história lusitana diz que os brasileiros estavam escondidos no convento da Lapa e iam atacar os portugueses. Em quem podemos acreditar, visto que cada um quer defender a sua verdade? O baiano é Cid Teixeira, já citado por você. Não, são muitos os pesquisadores atuais que dizem isso. Inclusive o capelão que foi atacado, mas não morreu, ele declarou que só existia no convento, ele ficou vivo, ele não morreu. Ele declarou que só existia no convento as freiras e ele, padre, de homem era o único que existia no convento. Então, a história está sendo revista. Os pesquisadores atuais já sabem disso, mas se alguém pegar trabalhos tradicionais portugueses e até brasileiros, vão falar que existiam soldados brasileiros atacando os portugueses, mas isso não é verdade. Eu acredito nos pesquisadores, eu cito o Teixeira, porque ele foi o que eu li mais trabalhos dele, mas tem outros também. E o padre declarou isso, o capelão, que só tinha ele e as freiras dentro do convento. E na Bahia, quem conhece a Bahia vai saber que é comum uma rua, uma casa tem uma entrada e a saída vai dar em outra rua, que existe isso até hoje. Vai dar em outra rua. Mas, na época, o acesso pelo fundo, pelo quintal... eu esqueci de dizer que as freiras fugiram, as mocinhas, as internas, para o convento da Soledade, que tudo era perto. Então, elas conseguiram escapar porque a freira deu tempo para elas, quando enfrentou os soldados, por isso que ela é considerada heroína mesmo, porque ela deu tempo das freiras sumirem, fugirem pelo quintal. Então, eles queriam exatamente isso, sair pelo quintal, porque eles queriam ter acesso a outro lugar, eles queriam chegar numa mata onde estavam os soldados brasileiros. Se eles fossem pelos caminhos regulamentares,
era uma distância muito grande e uma perda de tempo. Então, eles resolveram fazer como um caminho para atacar os baianos na época, os brasileiros baianos. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. E isso nos trabalhos modernos já está sendo falado. Agora, quem pega trabalhos profissionais, ou português antigo, vão ver que eles falavam isso, que eles foram atacados. Não é verdade. Não tinha homem dentro Bom, do cumbuco. bom, a Raia tem duas perguntas, eu vou fazer uma de cada vez. Fiquei com dúvidas em relação às madres. Entendi que citou uma que morreu queimada no Coliseu, outra mexicana que morreu de peste, uma baiana. Não, a que morreu queimada não era madre, ela era Joana de Cusa, era esposa de um homem muito importante que trabalhava com Herodes Antípes na época de Cristo. Ela não era madre, ela foi uma mulher que estava doente, está na Bíblia, quem quiser pode ir no capítulo 8, versículos 2, 3, que mostra que ela foi curada por Jesus e ela se converteu e ela não renegava a sua fé. O marido dela não acreditava em nada do que era a fé da esposa. Então, ela foi queimada e ela morrendo, isso ninguém discute também, porque tem registro, que ela perdoava os carrascos dela. Quer dizer, uma mulher que se santificou pela fé que teve em Cristo, né? E ela não renunciou, ela preferiu morrer queimada a renunciar. Seria muito mais fácil ela dizer o marido dela tão importante. Ela dizer, não, eu me enganei, não é bem assim, não. Mas ela insistiu com a fé e foi queimada. E a outra pergunta é... Outra pergunta é a seguinte: as revoltas brasileiras que eclodiram em diferentes momentos tomaram um vulto maior em 1822. Tinham um cunho maior à independência. Você concorda? Queria que você comentasse. Sim, a revolta ocorreu em vários locais do Brasil, mas ela se tornou extremamente persistente, insistente na Bahia. E ela não era só na capital, não, não era só em Salvador, não, era no Recôncavo também. A minha família é originária de Santo Amaro, tinham propriedades, parte de pai e de mãe, em Santo Amaro da Purificação, e residiam, meu avô era médico, residia em Santo Amaro. Então, eu conheço muita história. Eles foram muito, muito insistentes, fizeram reunião na Câmara dos Vereadores, da Câmara Municipal, que se falava na época, e eles protestaram contra os portugueses incisivamente. Os brasileiros todos da Bahia tinham uma revolta muito grande contra os portugueses, e eles realmente, com essa batalha do Pirajá, eles fizeram coisas de caráter nacional, porque a unidade nacional teve muito a ver com essa batalha que eles conseguiram que em 1º de fevereiro de 1822 fossem vencidos os portugueses e enviados por navio, que já tinha navio ancorado lá, e que os portugueses voltassem com tropa e tudo. Então, foi uma coisa marcante da separação realmente feita por essa batalha, com essa derrota que eles sofreram. E a unidade nacional é fantástica no Brasil, a gente sabe disso, que nós somos um país continental e nós não fomos divididos, nós falamos a mesma língua, temos os mesmos governos federal, né, porque os governos estaduais existem. Então, foi uma coisa colossal isso, né? Essa revolta na Bahia. E o 2 de julho é uma festa incrível na Bahia. Quem conhece Salvador, na Praça 2 de Julho, que é onde tem o Teatro Castro Alves, na Praça 2 de Julho, eu sei porque eu tenho um irmão que mora nessa praça. É um lugar assim, muito elitizado, tem prédios maravilhosos. Na Praça 2 de Julho, que é a praça mais linda que você possa imaginar. Porque as grades
Não são feitas como aqui, essas grades comuns, não. Foi um artista caribé que desenhou as grades ali na Praça 2 de Julho, aquele jardim imenso. Zara, posso fazer a próxima? Pode. Desculpa te interromper, mas é que a gente realmente, se não Claro, quiser, nós você tem temos razão, é que eu me 14 empolgo. perguntas. Desculpe. Não tem Desculpe. problema não, vamos lá. Olha só, Maria Amélia pergunta o seguinte: sobre as versões do assalto ao convento da Lapa. O que a história diz sobre as duas versões? Não, já falei aqui. Já falou, já é um complemento. Ela provavelmente fez um complemento. Tudo bem, vamos seguir. Eu já falei E aqui, porque Barbosa, foi o comandante que veio de Portugal, que chefiando as tropas portugueses, resolveu que deveria cortar caminho passando pelo convento. Foi uma estratégia militar. Tudo bem? certo. Você se comenta o seguinte: Zara é sempre profunda e segura no que apresenta. Achei muito interessante o assunto, principalmente por trazer as duas, Joana de Ângeles e Joana Angélica. A Raia, senti muito envolvimento espiritual da palestrante com o tema. Um tema bem difícil de dissecar. Religião é dogma, ou seja, não podemos duvidar das suas verdades. Parabéns, Zara. Nina, parabéns, Zara. Maria Amélia, você achou alguma fundamentação histórica na famosa frase só se passar por cima do meu cadáver, que é um tanto desacreditada? Essa frase é desacreditada. O que a freira deve ter dito e falou mesmo é que eles respeitassem a casa de Deus. Não sei se foi o cônego, o padre que estava caído ali, que levou também umas bordoadas, mas não morreu, que fez esse relato, mas ela deve ter dito, e talvez alguma freira tenha escutado, isso realmente eu não sei dizer, mas ela deve ter dito, respeitem uma cruz alçada, tanto que as fotos, os desenhos que fazem, ela com a cruz na mão, ela botou uma cruz na mão para enfrentar o soldado, dizendo, respeitem a casa de Deus, mas ela não achava que iam saquear, ela estava com medo que atacassem a clausura, onde estavam as moças, fizessem algum mal para as moças, ela queria defender, ela era abadesa, responsável por aquelas moças. Então, ela queria defendê-las, porque ela sabia que no convento não tinha nada para ser roubado, aquele convento não tinha nada para ser roubado, não era um saque que estava, porque as tropas portuguesas faziam saques em Salvador, e era sabido isso, claro, mas ela não pensou nisso, ela pensou em defender as moças, só isso. Certo. Elinalva Oliveira. No Piauí, teve uma batalha. Espera aí, rapidinho, que a linha do tempo andou aqui. No Piauí, teve uma batalha em prol da liberdade dos portugueses. Batalha do Genipapo. As mulheres participaram na ajuda aos feridos. A história guarda esse feito na cidade do Campo Maior. Conhece sobre isso, Zara? Eu não conheço, mas com certeza vou pesquisar. É no Maranhão, né? Isso. No Não, Maranhão. Maranhão não. Maranhão Onde? não. É onde essa Piauí, batalha? Piauí. No Piauí. Eu já estou Isso. anotando aqui para pesquisar, porque eu acho muito interessante. Quando eu não sei uma coisa, eu posso até não entrar nas milímetros e milímetros, mas eu tomo assim um conhecimento do que se trata. Pessoal, vamos colocar aí as perguntas, tá? A Isabela de Mello fala o seguinte: sim, Zara, o Brasil conquistou a nossa verdadeira independência na Batalha da Bahia. Ouvir essa palestra da historiadora Zara Paim, baiana, é inspirador. Parabéns. Zilda Pires. Zilda, parabéns, Zara. Relembrei quando lecionei História do Brasil. Eu tenho mais alguns parabéns aqui que eu pulei, porque eu priorizei as perguntas, mas já que eu falei alguns, eu vou falar os outros, tá bem? Ana Maria Tourinho fala, boa tarde, parabéns a Jebe Rio de Janeiro e a Zara. Muitíssima saúde a todos. Ceci, envio um abraço saudoso para todas. Marli,
Marli Lopes, parabéns, Zara, estou gostando muito de conhecer a história desta grande mulher. Parabéns também à GEB Rio de Janeiro e à de Andréia por nos proporcionar momentos tão gostosos. Edenice Fraga, Zara, parabéns pela palestra. Eu sou kardecista e gostei muito de ouvir sobre Joana de Ângeles. Sucesso. Heloísa Cavalcante, parabéns, Zara. Ana Maria Tourinho, só parabenizar. Excelente palestra, Zara. Mara Joaquim, mandou um buquezinho de flor. Que mais? Ceci Barbosa Campos comenta, muito interessante, ato heróico. Nina Fernandes, parabéns, Zara, brilhante palestra. É isso. Mais alguém, pessoal? Espera aí, entrou mais uma aqui. Vamos lá. Ângela Guerra. Também adorei esse passeio pela história do nosso Brasil. Patriotismo de nossos compatriotas e coragem da Soror. Isabela Mello. Zara, sob a ótica kardecista, a primeira Joana da história antes de Herodes... Não. Zara, sob a ótica kardecista e a primeira Joana da história antes da de Herodes, pergunto, quem foi ela? Você sabe? Não, eu só tenho conhecimento que a primeira, pode ter tido um anterior, que a primeira reencarnação desse espírito foi nessa senhora Joana de Cusa, que não era freira, era uma mulher casada com um homem muito importante na Roma contemporânea de Cristo, tanto que Cristo, ela teve a oportunidade de ser curada por Cristo. O Jesus, na época, a gente fala Jesus, né? Foi curada por Jesus. Está na Bíblia. Quem quiser pode ir olhar. A referência é Lucas 8, 2 a 3. E tem outras referências também em Lucas sobre essas mulheres, essa mulher, mas essa, porque tem sobre a Páscoa e tal. Sobre a cura, é essa, 8, 2 a 3. Na Bíblia Sagrada, Novo Testamento, não é na Torá, não. Que eu amo a Torá também, conheço a Torá muito bem, que eu fiz teologia, eu gosto da Torá, como eu gosto também do livro dos muçulmanos, a Bíblia, entre aspas, deles também, eu gosto, que eu tenho, eu gosto muito de religiões. Certo. Maria Amélia também faz o comentário, também envio parabéns a Zara e a Gebe, tão bem conduzida pela presidente de Andréia. Obrigada. Eliana Calixto. Parabéns, Zara. Sem ser espírita, você conseguiu trazer a essência desse grande espírito missionário, grande discípula de Jesus, a veneranda Joana. Você pode falar mais um pouquinho dessa questão dela ser considerada a reencarnação, a Joana de Ângeles ser considerada a reencarnação da Joana Angélica? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Não. Essa é uma coisa interessante, que essa freira, ela era uma criança bem dotada, né? A Joana Angélica, ela é uma criança bem dotada. Ela, a gente falei aqui que ela com 5 anos fazia versos, ela sabia idiomas, ela era uma pessoa assim, extremamente inteligente e culta. Com 13 anos, estava numa corte, né, espanhola, porque queriam imitar as cortes europeias, que botavam mulheres instruídas, mulheres cultas, e botaram uma menina que já era extremamente culta com 13 anos. Eu acho que
ela já nasceu predestinada a receber essa bênção, né, de reencarnar essa mulher maravilhosa que foi essa Joana de Ângeles. Então, a minha explicação, eu não sou kardecista, mas me dedico, eu tenho o Evangelho segundo o kardecismo, tenho livros de kardecismo, eu gosto muito de ler sobre religiões, que eu não tenho fanatismo. Eu nasci católica, pratiquei muito nas igrejas protestantes, mas eu sou uma discrasia para os protestantes, porque eu sou devota de Nossa Senhora. Não adianta. Eu tenho na minha casa, eu posso até botar no zap para verem, uma linda Nossa Senhora, e quando chega protestante na minha casa, vai, mas você tem imagem na sua casa? Eu digo, tenho, e tem um Cristo que meu avô, quando era padre em Roma, estudava no seminário, trouxe, e a minha avó me deu, é lindo, é de bronze, com uma parte assim de madeira maravilhosa, deve ter uns 200 anos, e eu tenho o maior cuidado, eu limpo pessoalmente, não deixo ninguém limpar, porque é bronze, tem que polir, aquelas coisas todas. Então, eu acho que ela já veio predestinada para isso, porque as pessoas já vêm do alto predestinada, porque eu sou uma pessoa que acredito no poder de Deus. Eu acho que as pessoas, ela veio predestinada para receber, para ser a encarnação desse espírito maravilhoso, que só faz o bem. Quem lê os trabalhos de Joana de Ângela fica encantada. Eu botei até um textinho já no WhatsApp. Não quis exagerar botando muitos, mas botei aquele, porque aquele é bem presente na nossa vida, que as pessoas ouvem uma coisa e falam adiante, aumentando um ponto, o outro aumenta outro ponto, vira uma fofoca, uma confusão, e ela aconselha as pessoas com muita suavidade a não fazerem isso. É uma coisa muito interessante, ela é suave, ela é carinhosa, e eu fico impressionada com as mensagens desse espírito, né? E eu conheço também Divaldo, já falei. Muito bem. Então, vamos ver se temos mais comentários aqui. Nós estamos com alguns comentários no nosso grupo de colegas dizendo que não conseguem entrar. Bom, eu no momento tirei a foto aqui para mostrar para elas que no momento não tem nenhuma solicitação de entrada. A última solicitação de entrada foi da Cláudia, que já está aqui conosco, mas a Cláudia não está conseguindo conectar, porque ela está com a internet ruim, ela está com a internet fraca. Por isso o processo não conclui, mas ela já está dentro aqui da sala. E as demais não entraram porque a gente realmente não tem pedidos, tá? Eliana Calisto complementa o comentário anterior dela. Joana era católica. Ao desencarnar, conversando com Emmanuel, grande mentor do Brasil, ela falou com... ele falou com ela sobre reencarnação. Joana ficou emocionadíssima, segundo Divaldo. Chorou e louvou a misericórdia de Deus. Muito bom essa informação, obrigada. Raia, cumprimentos pela condução da reunião, a sua presidente Di, todo o roteiro respeitado, com oportunidade da palestrante se apresentar e as questões colocadas no chat. Reunião redonda, parabéns. Obrigada, Raia, você é uma das responsáveis por isso também, por esse sucesso. Bom, nós não temos mais perguntas, estamos realmente dentro do nosso horário, até na verdade, adiantadas. E eu vou passar a palavra agora Tem uma pergunta que apaga no chat. A gente olha aqui e apaga. Fizeram uma pergunta. Isabela acabou de entrar. Não é Isabela, não, é outra pessoa. Não, mas tudo bem, mas a Isabela acabou de entrar aqui uma perguntinha dela, um comentário. Os livros de Edivaldo são todos psicografados pela Joana. Então, pergunto, ou ele também se... Não, peraí, gente. Os livros de Edivaldo são todos psicografados pela Joana. Então, pergunto, ou ele também psicografava outros espíritos? Pergunto. Bom, o que ela quer saber é se ele psicografa outros espíritos além de Joana. Alguém sabe responder? Talvez a Eliana Calixto. Divaldo? Divaldo.
a Divaldo. Ele psicografa também outras pessoas, mas a ele há Eliana muitos confirma. anos, ele se dedica e considera ela a sua mentora, ele considera que ela é a mentora dele, então ele se dedica mais a ela, mas ele também faz outras psicografias de outros espíritos, faz. Eu sei que faz. Ok, a Eliana confirma isso também. Muitos Não é outros. Divaldo, não, é Divaldo Franco. Divaldo Botaram aqui, Franco. é Divaldo. Não, Botaram, é Divaldo. botaram outro A nome. Eliana também confirma isso, muitos outros, e ela lembra Amélia Rodrigues. Irislene Morato informa, parabéns, Zara, pela bela e profunda palestra. Bom, pessoal, mais alguém? Mais alguma pergunta? Porque eu vou passar a palavra para a Zara, fazer as considerações finais dela. E, Zara, como nós ainda temos tempo, estamos dentro do tempo, você ainda pode utilizar em torno de 10 minutos para fazer suas considerações finais. Bom, sobre as minhas considerações finais, eu queria dizer o seguinte: eu me interessei pelo Espiritismo porque aqui no Rio de Janeiro tem uma casa espírita chamada Tupiara, e eu tenho uma amiga que ela, como eu na época, ela achava que eu, como protestante, não ia aceitar que ela me contasse, ela estava com uma lesão tumoral na mama, que ela fazia preservação, entre aspas, porque ela fez uma mamografia num lugar muito importante na época, que era na rua Getúlio dos... Bom, vou dizer, no Jardim Botânico, um lugar muito importante, que era melhor na época, 30 anos atrás, e disseram que a lesão que ela tinha na mama tinha aspecto de benignidade. Eu, como, além de ser patologista, eu sou radiologista também. Eu disse para ela, isso não procede. Essa lesão, a clínica diz que você precisa fazer uma biópsia, nem que seja por agulha fina. E ela fez São Paulo por uma pessoa muito mal indicada, fez péssimo, deu negativo. Eu digo, mas uma lesão desse tamanho, ele não conseguiu fazer uma punção? Não, porque ele é muito famoso. Né? Aí eu tenho que repetir. Aí mandei ela para um médico que era do INCA, que atendia particular, indicação minha, ele foi dizendo a mesma coisa, ela tem razão, eu vou fazer campo aberto e tal coisa. E ela não me contou que antes dela ser operada, que uma amiga dela levou no centro espírita, aqui no Rio de Janeiro, que é no Lins, chamado Tupiara, e lá fizeram uma cirurgia espiritual. Ela não me contou, só me contou tipo, bem uns 8 meses depois de operada. E eu, quando eu olhei o resultado, pelo tamanho da lesão dela, que eu dei aula de estadiamento de tumor, né? Então, eu calculei, não tinha um linfonodo axilar com uma lesão daquela dimensão, parecia um caroço de manga, e não tinha um linfonodo axilar prometido, que tiravam-se antigamente em bloco e mandavam para São Paulo. Tudo negativo. Eu digo, meu Deus, isso é misterioso, porque não está batendo com a classificação. Ela não tem metástase, ela não tem linfonodo comprometido, não tem nada. Está botando minha cabeça parafusada aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Meses depois, ela nunca teve metástase, não fez radioterapia, não fez porque não tinha nem linfonodo, não tinha nada. Então, acharam por bem que ela não fizesse, ela está curada, está até hoje curada, isso já tem 30 anos, e ela está muito bem, obrigada, da lesão da mama, né? Fez plastia, é uma mulher muito bonita e tal. Então, eu fiquei muito impressionada e eu quis conhecer, né, o Tupiara lá no Lins. Eu me impressionei muito e fui conhecer e vi que é um lugar muito sério. Esse pessoal kardecista é muito sério. São gente de uma seriedade, não pedem dinheiro a ninguém, se ajuda se quiser, se não quiser, atende do mesmo jeito. Aqui no Leblon tem, na Almirante Guilhem, uma casa também de 3 andares, um prédio, que não fazem operação, nada disso, mas fazem tratamento também, tem uma parte de tratamento, a turma que faz tratamento, irradiação para tratamento, tem palestra, agora está fechado por causa do Covid. Então, de vez em quando eu apareço lá, eu assisto uma palestra, porque eu gosto muito do ambiente kardecista. São pessoas assim muito sérias,
maravilhosa. Por isso que eu fiquei encantada de pesquisar sobre a Joana de Ângeles, né? E a casa, porque eu já conhecia a casa lá da Bahia, eu já conhecia, mas eu não tinha a profundidade que eu adquiri hoje sobre a casa, inclusive saber que no plano espiritual, 100 anos antes, os kardecistas, nos trabalhos kardecistas, mostra que já havia uma planificação de fazer esta casa no Brasil e escolheram na Bahia. Por que escolheram a Bahia? Eu ainda não sei, mas devia ter condições especiais para que escolhesse 100 anos antes, planejar as obras, tinham pessoas que recebiam intuições espirituais para fazer assim, fazer assados, construtores, engenheiros. Então, a parte física, tudo foi preparado, uma coisa com organização. Eu noto as coisas do kardecismo são assim, muito organizadas. Aqui, eu também já assisti um congresso aqui, de kardecistas aqui no Leblon mesmo, na Almirante Guilhem, quase esquina de Ataúfo de Paiva, que tem a casa Rita de Cássia, e eu vi a ordem que é, tudo muito sério, muito organizado. Eu sou muito impressionada com os kardecistas. Eu também já fui a congresso de Testemunha de Jeová, que não é uma religião evangélica, é considerado uma seita, mas é uma organização de dar inveja até as igrejas evangélicas. É um colosso, e as igrejas católicas também é um colosso, as reuniões dele. Então, eu já fui a um congresso, os ônibus que eles fretam eram um colosso, nem tinha no Rio ainda, não era comum aqueles que o motorista fica lá em cima, não, fica lá embaixo, e a gente lá em cima, que já tinha na Argentina, eu já conhecia da Argentina, aqui eu nunca tinha ido, pois eu fui no congresso deles há uns 15 anos, e era um ônibus desse, uma maravilha, uma organização, você chegava, todo mundo educado, e não tem gente ignorante, porque quem não sabe ler, o testemunho de Jeová ensina, não quer gente analfabeta para poder ler a Bíblia, né? Para ler a Bíblia. Então, é a adaptação que eles fazem à Bíblia. Até já deram um livrinho desse para minha neta, que é muito bonitinho, todo ilustrado, e ela gostou muito. Teve gente que soube, disse, mas você deu? Eu digo, o que tem, menina? É a palavra de Deus. Eles não estão modificando nada, é só outra apresentação, mas é a palavra de Deus, não tem nada errado. É a mesma coisa, as pessoas dizem, mas você não é judia, por que você gosta tanto do Torá? Eu digo, gente, o Torá é uma coisa linda. Tem uma novela aqui da Record, que é Gênesis, que está passando depois do jornal deles, 7h tanto da noite, que é uma beleza de bem feita, e já teve também os 10 mandamentos. Eu assisto, porque é tudo muito bem feito, e é tudo ligado à Torá. A Torá é história, é lindo, é muito lindo. Eu acredito que Deus é o mesmo. Eu até me emociono, porque o Deus da Torá é o Deus maior, é o Gadu, o grande arquiteto do universo, dos maçons, eu sou maçom. Então, a maçonaria não pede que ninguém tenha fé em nada. Perfeito, Zara, concordo plenamente com você, exatamente isso. As pessoas podem ser agnósticas, pode ser ateu na maçonaria, pode ser o que quiser, pode ser de religião afro, não tem importância, porque o grande arquiteto do universo é Deus. Bravo, Zara, é isso aí. Concordo plenamente com você. Eu peço, por favor, que os comentários sejam feitos pelo chat, conforme combinados, tá? Então, Você, eu quem está tenho muito falando, eu agradeço a respeito. gentileza. Eu tenho respeito pelo Corão, gente. Tem pessoas que acham que esses terroristas que eles seguem o Corão, não seguem o Corão. O Corão não ensina nada de agressividade. Eles têm uma maneira diferente, que é cultural, sobre as mulheres, né? As mulheres têm outra conotação, estão até melhorando agora, tem mulher muçulmana que dirige carro e estuda, está na faculdade, não sei o quê. Mas no passado era uma coisa horrorosa, nos tempos milenares, antigos, era um horror. Mas eles tem versículos também no Corão que diz assim, justiça para o seu inimigo. Quer dizer, um livro que diz uma coisa dessa, é o que eu mais repito, não pode ser uma coisa errada. Só tem coisas agradáveis a Deus. O Alá é Deus, é Deus.
com Jeová é Deus. Eu não vejo diferença. Eu tenho o maior respeito por todas as religiões, porque, para mim, todas estão indo para Deus. Que lindo, Zara, que lindo. Você encerra essa palestra com muita emoção e eu solicito a todos que possamos aplaudir a nossa querida Zara, que nos emociona, porque enquanto o ser humano tiver a capacidade de se emocionar, nós temos chances, não é? Pessoal, eu queria aqui de público agradecer a Zara por todo esse carinho, por toda essa dedicação que ela tem. A Zara é uma pessoa que é muito séria nas coisas dela, eu admiro muito a Zara com essa disciplina que ela tem, essa responsabilidade. A Zara é o tipo da pessoa que ela, quando se compromete com as coisas, ela até se prejudica às vezes para dar conta de fazer aquilo que ela se comprometeu. Então, ela é uma mulher de grande palavra e também de grande empenho, porque eu não conheço a Zara só pela GEB, eu conheço a Zara enquanto escritora também, das coletâneas da Rede Sem Fronteiras, e os textos da Zara são impecáveis, porque eles vêm baseados em muita pesquisa, em muita comparação, ela faz pesquisas comparativas para poder escrever. Então, assim, é sempre um trabalho muito sério, não é à toa que ela conquista tantos, né, concursos, que ela consegue as premiações de tantos concursos. Então, Zara, eu queria agradecer, realmente foi uma tarde maravilhosa, podendo te ouvir e adquirindo mais conhecimento sobre essa personagem e também sobre essa obra maravilhosa que é a nossa coletânea da GEB Rio de Janeiro, Mulheres Extraordinárias. Muito obrigada, querida Zara, muito obrigada. Obrigada a todos. Bom, pessoal, eu queria, antes de encerrar, falar sobre os aniversariantes do mês aqui da GEB. Agora, no mês de abril, nós tivemos as seguintes aniversariantes, porque se nós estivéssemos em reunião presencial, nós homenagearíamos as nossas aniversariantes com a nossa rosinha, com o nosso bolinho de parabéns, mas, lamentavelmente, virtualmente, a gente não tem como fazer isso, mas é claro que a gente precisa citar e deixar aqui registrado para que elas tenham certeza do nosso carinho. Então, vamos lá. Thelma Moreira fez aniversário dia 5 de abril, Raia Frida, que fez aniversário agora, no dia 10, juntamente com a Cláudia Mamed, nossa querida, que conseguiu finalmente entrar aqui. Que bom, obrigada, Cláudia, pela sua presença. Silvia também conseguiu entrar agora no finalzinho. Silvia Souza, muito obrigada, Silvia. Bom, Cláudia fez dia 10 junto com a Raia. Parabéns, Cláudia. Márcia Schweizer vai fazer agora, gente, no domingo, dia 17. Parabéns, nossa querida Márcia Schweizer. Valéria Lopes, que faz em seguida, dia 18, e a nossa querida radialista Vilma Guimarães, encerra aí um mês, fazendo aniversário no dia 28. Então, parabéns para todas elas, deixamos aqui registrado o nosso carinho. Gostaria de convidar a todos vocês para participar da reunião mensal da UB, agora de abril. Vai ser no dia 21, às 16 horas, com a palestra da nossa querida Ceci Barbosa Campos, e quando a Ângela Guerra também lançará um dos seus e-books. Ceci, eu peço para você abrir o seu áudio rapidinho, para você convidar os colegas e falar o tema da sua palestra, por favor. Muito obrigada, Tia André, pela lembrança. Então, é com muito prazer que eu aguardo a presença de todas no dia 21, às 16 horas, na nossa reunião da UB. O título da palestra é Gente, esqueci completamente. A estética afro-brasileira na literatura de autoria feminina. Que bom! Então, muito obrigada. Eu fiquei muito sensibilizada pelo convite das dirigentes da UB, e vai ser um prazer enorme estar junto com vocês. Obrigada, Tia André. A UB já começou fazendo um trabalho maravilhoso, Eurídice, Marcelo Mourão,
a Celi Luz, estão realmente empenhadíssimos em fazer um trabalho magnífico. Então, eu convido a todas as agebianas e aqui os nossos colegas a prestigiarem as reuniões mensais da URB. Antes de encerrar, eu também queria fazer um comentáriozinho rápido. Eu falei que só ia fazer aqui no chat, se desse tempo, como a gente ainda tem 4 minutinhos, eu vou falar. Uma experiência da minha família aqui no Centro Tupiara. A minha mãe, há alguns anos atrás, isso já tem uns 20 anos, ela precisou operar os rins, ela teve um sério problema renal, a minha família toda tem problema renal, e ela teve uma séria infecção renal, e os médicos, mediante os exames, falaram que ela teria que operar o rim para tirar um dos rins fora. E daí, levaram ela ao Tupiara para fazer uma operação espiritual. Ela fez a operação espiritual no Tupiara, e depois, um tempinho depois, que ela, coisa de uma semana, 15 dias depois, ela voltou ao médico para fazer os exames pré-operatórios para fazer a operação. E daí o médico falou: o que aconteceu com o seu rim? A senhora não vai precisar mais operar. O rim dela secou, necrosou assim, ficou sequinho, e porque nossa grande preocupação na ocasião era ela ter que abrir, fazer uma operação aberta para tirar o rim. E daí, ali no Centro Tupiara, a operação espiritual, realmente o rim dela não tinha recuperação, mas para que ela não passasse por esse processo doloroso, o rim dela foi ressecado e ficou lá intacto, sem utilização, porém sem precisar da operação, e o médico falou: o que aconteceu? E ela apontou, o médico por acaso era espírita, falou assim: a senhora está curada, pode ir para casa. Então, esse é um relato que eu quero deixar aqui para vocês sobre o Centro Tupiara. Não há dúvida que isso aí requer fé, mas é um relato que a gente fala aqui na nossa família com grande satisfação, porque é um centro que realmente ajuda muita gente. Bom, eu vou abrir... Posso falar uma coisinha rápido? É no chat, né, Ângela? Mas é um anúncio para todo mundo. Porque esse dia 21 da UB, a nossa colega de oficina, Amélia Alves, que é uma poeta extraordinária, vai estar apresentando seus poemas. Tá? Isso. Tá bom, é porque isso não estava no convite. Muito obrigada por você, então, trazer essa informação para a gente. E desculpa eu falar que é no chat, mas é que são as ordens das diretoras, né? Bom, gente, eu faço agora a última palavra para a Isabela Thiago de Mello, para que ela possa nos falar, para que ela possa nos dar um feedback, como foi o aniversário do nosso querido poeta Thiago de Mello. E aí, Isabela, vão ser 2 minutos só, tá? Infelizmente, é o que temos. Mas nós gostaríamos muito de ouvir as suas considerações, como foi o aniversário dele. Eu gostaria de saber se ele viu o nosso vídeo, como foi ele receber o nosso diploma com homenagem de membro honorário. Gostaria que você, em 2 minutinhos, pudesse nos dar um pequeno feedback de como foi esse momento tão histórico para todos nós. Ele ficou muito emocionado, porque ele, como poeta, ele acha muito interessante ser uma associação feminina, não é? É uma associação de jornalistas e de escritores, e ele me pergunta assim: mas só mulheres? E eu respondo: sim, meu pai, são só mulheres. E isso, para ele, nos seus 95 anos, né, ele tem aquela... Ele fica, digamos assim, muito entusiasmado e imaginando de ser só mulheres. E, então, na memória dele, que ele, aos seus 95 anos, está começando a perder a memória recente. Ou seja, é aquela memória do horário, que horas que você chegou. Porém, a memória antiga, né, dessa história permanece. E ele guardou que a minha entrada na GEB, da Associação de Jornalistas, como ele chama, é pelas mãos da Maria Amélia, que eu encontrei a minha antiga professora, e que de testemunha é a Maria Esther, que é a sobrinha do Nelson, colega dele. Então, ele fica assim, e a Maria Amélia continua no Pedro II? Eu não digo que não, para não confundir a memória, eu digo, claro, firme e forte, e agora diretora, quer dizer, para ele
ter a história com ele, porque a história, de qualquer maneira, não importa se ela já se aposentou ou não. Então, ver o vídeo e ele reconhecer ali, né, a voz dele, te achou linda, achou todas muito bonitas, não é? Independente da idade ou não, porque beleza é isso, né? Beleza é estar presente, a beleza vem com a palavra, a beleza vem com todas nós. E ele ficou muito encantado da questão feminina, da história, né? Da sobrinha do Nelson agora ser colega dele, né? Eles que eram, porque a Maria Esther está no vídeo também, né? Então ele ficou muito emocionado. E o que eu tenho para responder para vocês é que, como vocês sabem, nós estamos nesse projeto Hercúleo, de tombar as casas dele no interior da floresta, que são as obras de Lúcio Costa. E com essa homenagem, que se veio então o prefeito, veio o governador, veio o vereador, eu utilizei da minha palavra para trazer o tombamento, e isso acelerou. Então, nós vamos ter o tombamento a nível federal, estadual e municipal. Então, de casas que estavam, digamos, abandonadas, agora, de fato, elas serão tombadas, e acho que esse é o maior presente para ele. Eu te agradeço, de Andréia, ficou uma homenagem muito bonita. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder homenageá-lo através da nossa associada carioca. Enfim, muito obrigada, minha querida, por você levar essa homenagem até ele, por levar o nosso diploma de membro honorário. Isso para nós teve um valor enorme. E gostaria de te falar também que as gebianas do Amazonas, somadas às agebianas do Distrito Federal, também fizeram uma reunião especial em homenagem a ele. Quer dizer, todas as agebes, todas as coordenadorias super ligadinhas nessa data tão importante. Então, estamos muito felizes, viu? Muito obrigada, Isabela. Eu que te agradeço. Bom, meus amigos, eu agradeço mais uma vez a nossa querida Zara Paim pela grande palestra do dia de hoje. Agradeço a todos a presença, em especial as nossas colegas de outras coordenadorias que vieram a brilhantar aqui o nosso encontro. Muito obrigada às diretoras, às associadas, enfim. Nós vamos encerrar a reunião agora, dentro do nosso horário, porque nós começamos uns minutinhos atrasados, portanto, estamos realmente com 2 horas em ponto, e vamos continuar aqui para o Happy Hour, tão logo encerremos oficialmente. Quem desejar ficar para o Happy Hour é muito bem-vindo. Então, boa tarde a todos e até o mês que vem com a nossa próxima palestra. Boa tarde, muito obrigada.